Anne, vamos entender uma coisa, até para quem está em casa que também entenda. A gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce. As pessoas costumam se preocupar com o envelhecimento só quando as doenças e as patologias já começam a aparecer. Mas essa preocupação tem que ser muito antes do problema aparecer, na verdade, como uma doença, um sinal físico, um sintoma clínico. Com que idade, então, seria bom começar a fazer esse tratamento? Porque não temos esse costume no Brasil. Não temos. Na verdade, no Brasil, um grande problema que nós temos é exatamente a falta de uma medicina preventiva. As pessoas estão muito preocupadas em tratar uma doença quando ela aparece. No tratamento anti-envelhecimento, a gente não diria que a gente usa remédios. A gente repõe o que o teu corpo não consegue mais fabricar. É um ortomolecular, é parecido? Não tem nada a ver com ortomolecular. A gente trabalha basicamente com hormônios bioidênticos. O que são hormônios bioidênticos? São hormônios exatamente aqueles que eu tenho e produzo dentro do meu organismo. Então, eles têm a estrutura molecular exatamente igual à do meu hormônio. Seria basicamente que nem eu comparar um carro que tem a sua chave original e tem a sua chave reserva. Na hora que eu coloco aquela chave na ignição, o carro não diferencia uma chave da outra. Seria exatamente isso. O hormônio bioidêntico, ele acopla no receptor de forma idêntica ao meu hormônio. Então, a partir do momento que eu reponho esse hormônio e dou para o meu organismo o que está faltando, o meu organismo interpreta que eu voltei a produzir os hormônios que eu produzia na juventude. Doutora, isso que pode se usar Isso. Então, esse tratamento ele é muito individualizado. Eu vou traçar um perfil hormonal do paciente. No teu caso, Nani, a gente vai traçar o teu perfil hormonal. Esse perfil é traçado por uma série de exames de sangue em que eu vou dosar como está o seu nível de envelhecimento. Então, se você chega no meu consultório e me diz, eu estou ótima, como é que eu me mantenho bem? Eu vou traçar o teu perfil hormonal e já começo a detectar pequenas alterações, pequenas quedas, que a gente já consegue reverter antes que você tenha sintomas. Isso que eu digo que é uma medicina preventiva. Só que, infelizmente, a gente não consegue pegar todas as pessoas nesse estágio. A maior parte das pessoas chega a procurar o médico e até a medicina anti-envelhecimento quando ela já está com alguma queda hormonal, assim, já muito acentuada. É um tratamento demorado, doutora? A gente, claro, a gente tenta explicar para o paciente que não é um tratamento. Não é um remédio que você toma por tantos dias ou tantas semanas e vai ficar bom. Porque como a gente está, como a gente repõe o que você não produz mais, é um tratamento que a gente pensa para a vida toda. Né? No caso dos hormônios bioidênticos, vamos supor que a gente detecte uma queda hormonal no teu organismo. Por exemplo, numa mulher que está entrando em menopausa. Então, é maravilhoso, né? É maravilhoso. A gente faz a reposição dos hormônios e vai controlando isso para ver se a dose está certa e vai adaptando ao longo da vida. Então, ele tem menos reações do que os hormônios tradicionais? Exatamente. Né? A gente conhece muito que a menopausa na mulher gerou, na verdade, o tratamento, consequências desastrosas. A gente tem relatos de muitas mulheres hoje têm medo. Relato de mulheres que morrem de medo de fazer uma reposição hormonal porque a quantidade, a incidência de câncer que apareceu nessas mulheres, ou de trombose, ou de vários efeitos colaterais foi enorme. Por isso que se tem hoje em dia essa tecnologia que são os hormônios bioidênticos, que é uma coisa muito nova, que não existia no Brasil há menos de 10 anos atrás. Todas as pessoas podem fazer, homens, mulheres, adolescentes? A reposição hormonal, sim. A gente tem as indicações porque, dependendo do perfil hormonal do paciente, a gente tem diferentes dosagens, diferentes indicações, mas é indicado para todas as pessoas que têm déficit. A gente vai repor, na verdade. Tem alguma contraindicação? A contraindicação absoluta seria um câncer ativo. Aí a gente não faria reposição hormonal. Mas todas as outras patologias, a gente só viria acrescentar saúde no paciente. Maravilha. E no lado estético, doutora? Para que toda mulherada também fica super curiosa, né? Dá para ajudar também a ficar melhor o cabelo? Dá. A terapia com os hormônios bioidênticos é um grande tratamento de rejuvenescimento. Não precisa nem ir muito longe. Uma mulher que esteja em franca menopausa, a partir do momento que eu começo a repor o hormônio e coloco ela hormonalmente equilibrada, muda a pele, o cabelo, as unhas. A composição corporal, essa mulher deixa de ter aquela tendência a estar engordando, ela começa a melhorar o tônus da musculatura. Fora isso, toda a parte emocional que faz toda a diferença. O tratamento psicológico, ele ajuda também? Eu já percebi que ajuda a gente em vários setores. E na área emocional, no psicológico? Você diz a parte dos hormônios bioidênticos? Isso. Claro, porque nós
nós temos algumas pausas e alguns declínios hormonais. E um desses declínios hormonais diz em função de um hormônio que basicamente é responsável por toda a nossa cognição, toda a nossa capacidade de raciocínio, de aprendizado, de memória. Quando a gente pensa que o idoso vai ficando paulatinamente mais lento, com maior dificuldade de aprender as coisas, e maior dificuldade... É porque mas também a gente tem as quedas hormonais que influenciam demais na parte emocional e psicológica do paciente. Então, a reposição, ela melhora o paciente como um todo. Você faz um tratamento paralelo? Você tem, por exemplo, assim, eu vou fazer esse tratamento, ou uma pessoa que está na melhor idade, né? Não digamos mais na terceira idade, na melhor. Ele quer fazer um tratamento contigo. E a gente tem um acompanhamento, você tem, multidisciplinar, tem outras pessoas em outras áreas que pode ajudar? A medicina, que a gente só está falando, eu entendi a tua pergunta, a gente está falando só de modulação hormonal, mas a medicina anti-envelhecimento, né, a gente chama de o anti-aging, ele se baseia, na verdade, em 4 pilares básicos para a gente estar equilibrando esse paciente. A modulação é um desses pilares. Nós temos ainda a orientação para estar praticando uma atividade física. Nossa alimentação está muito errada, né? Por mais que hoje em dia a gente veja a quantidade de produtos direcionados para o bem-estar, produtos dietéticos, lights e diets, a gente vai no supermercado... Nós muito também o diet com light, né, doutor? Existe uma grande diferença. Né? Fica muito na dúvida, né? O que pode. Mas então você vê a quantidade de informação que esse mercado está gerando em cima da gente. Mas chega muitas informações erradas para a gente. Então, quer dizer, olha o paradoxo. Tanto acesso a coisas saudáveis e as pessoas nunca tiveram tão doentes. Nunca comeram tão errado. Falta orientação, né? Então, essa medicina orienta o paciente a como comer melhor. Otimizando os alimentos, mostrando que ele pode comer de tudo e que combinando as coisas de uma forma mais correta, ele consegue melhorar muito o processo de envelhecimento. Porque uma alimentação errada também destrói um organismo. Pode acelerar de uma forma tão absurda o processo de envelhecimento que você pode perder 10, 20 anos de vida do que estava escrito no teu código genético. Mas você consegue recuperar também? A gente recupera. Nunca é tarde. É claro que se a gente pega um paciente mais jovem, a forma de resolver os problemas é muito mais simples, como em qualquer tipo de medicina preventiva. Eu prevenir é muito melhor do que eu ter um problema instalado, né? Então, voltando aos nossos pilares, a gente já falou da modulação hormonal, da atividade física, da alimentação e o último seria o controle do estresse. O estresse mental, a gente sabe também que ele é um grande acelerador do envelhecimento. E as pessoas hoje em dia estão mais estressadas do que nunca. Elas esquecem de separar um momento do dia para o lazer, para poder ser aquela válvula de escape, de poder estar liberando o estresse do dia a dia. Isso já culmina com uma noite mal dormida. Então você já está estressado, você não dorme direito, que é o momento que o teu corpo tem de estar recuperando, de estar recarregando as energias. Então,